Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá pessoal, boa noite a você ligado aqui na sua Rede Sim TV, começando agora mais um bate-papo das 6, né, para a gente conversar um pouquinho, falar hoje sobre mais um tema importante. Tivemos vários assuntos muito importantes ao longo da semana, de volta agora com mais um tema para fechar a semana com chave de ouro. Agradecendo a você pela audiência de sempre, nosso carinho, obrigado pela sua companhia, o nosso WhatsApp está aí para participar, interagir pelo 996224547. Temos as imagens lá de fora, gente. Vamos ver como é que está o movimento. Já está bem escuro aqui, né? É outono, né? O dia termina mais cedo. Comecinho de noite aqui na cidade de Linhares. Nossa panorâmica aqui, sentido norte, para quem segue para São Mateus. Os bairros aqui da região norte também, da região 5, 6, né? Os bairros aqui dessa região tranquilos. Só retenção ali no semáforo. Sentido contrário também. E a nossa outra câmera, na chegada da cidade, hoje não temos. 996224547 é o nosso WhatsApp para você participar. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também nosso canal no YouTube, pelo Facebook. Se quiser deixar uma mensagem por lá, a gente vai acompanhando e trazendo aqui, viu? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque no próximo dia 2, amanhã, né, sábado, para quem está acompanhando a reprise no domingo, ontem, né, o dia 2 de abril é celebrado anualmente como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, né? Algo assim que até então desconhecido para muita gente, mas que passo a passo, pouco a pouco, e agora com a aprovação de uma lei recente, né, de 2018, a Lei 13.652, o autismo entra nesse rol, né, de uma legislação reconhecida como um transtorno, né? E nós vamos falar sobre este assunto recebendo os nossos convidados de hoje. A Lilian Araújo Lopes é mãe de autista, é membro da Mali, empresária e conversa conosco. Tudo bem, Lilian? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite, obrigado, boa noite a todos. Prazer tê-la conosco. O Jackson Marinaro, a gente tem sempre ele por aqui, todos os anos, conversando sobre esse tema, e nunca é demais falar sobre isso. Um dos fundadores da Mali, né? Tudo bem, Jackson? Bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Só fazendo uma correçãozinha, amanhã é o Dia Mundial né? da Conscientização do Autismo. Tá joia. E essa lei que é de 2018 aqui para nós, Exatamente. Né? Aliás, estamos atrasados, porque desde 2008 já é celebrado esse dia, né? Exatamente. Né? Na verdade... Mundialmente. Em 2008, começou a se falar nisso no Brasil. Em 2012, na verdade, em dezembro de 2012, no governo da então presidente Dilma Rousseff, o autismo passou a ser reconhecido como um transtorno dentro de várias doenças, né, e transtornos, e as pessoas começaram a ter direito, né, foi inclusa na Lei 12.764, que essas pessoas com autismo também recebessem tratamento. Não tinha, na verdade, muito tratamento disponível, porque até hoje ainda é muito pesquisado, né? As coisas são novas. É verdade. Né? Em 2008 começou no Brasil a pessoa com autismo a ter algum reconhecimento, né? O movimento começou a ganhar corpo em 2008. Começou a ganhar corpo em 2008. Em 2012 entrou para as pessoas poderem ter acesso ao tratamento, porém o tratamento é muito escasso, né? Até hoje, em Linhares a gente não tem, por exemplo... na saúde pública disponível as terapias, né? A ABA, que nasceu fora do país, que é a abreviação de Applied Behavior Analysis. A gente falou inclusive sobre a terapia ABA, que tem se mostrado uma melhor ferramenta, né, Jacques, nesse sentido aí da... Exatamente. Hoje a gente tem alguns tratamentos já disponíveis, né? Tem o ABA em si, que é a análise do comportamento aplicado, tem o método Tisser também, que
torna o autista um cidadão funcional, né, pronto para a vida. Sim. E alguns outros terapias comportamentais, que aí a gente entra no mérito dos terapeutas comportamentais, que nos ajudam muito nessa questão. dúvida. Aí Aliás, as vem- terapias elas vão se complementando, né? Exatamente. A gente, inclusive, fez uma reportagem, a Luana fez uma bela reportagem sobre a ecoterapia, que também é uma outra Outra vertente. Maravilhoso. modalidade. Maravilhoso. Bacana, gente. Olha, hoje a gente falando sobre o autismo. Isso é importante justamente para esclarecer, desmistificar muita coisa, porque assim, quem não está dentro do processo costuma falar tudo e não E sabe não o que tá fala falando, nada. né? Na verdade, até quem tá dentro, a gente nunca sabe tudo, Tudo. né? Mas eu digo Não porque tem. vocês têm conhecimento de causa, porque são pais de Sim. autistas, né? E percebem ali a característica que tem, ou as características que um autista tem, né? Sim. Então, na verdade, é porque nenhum autista é igual ao outro. Né? Tem Pelo essas fato- diferenças tem essa também, diferença. né? Tem algumas estereotipias, padrões, para nível de análise, para puxar, né, para analisar. Mas nenhum é igual ao outro. Essa que é a grande dificuldade para poder fechar um laudo. Porque nenhum é igual ao outro. Não tem como. Tanto que a terapia que serve para o meu filho, não serve para o filho da Lília. Você está né? falando questão de fechar o diagnóstico. Como é que está hoje assim, os profissionais da área da medicina, da psicologia hoje, têm tido essa dificuldade? Olha, eu vou contar da minha experiência recente, que é um pouquinho mais recente que a sua, né? Não é? Assim, Então, assim, existe a seguinte dificuldade. Quando nem todos os profissionais pediatras, por exemplo, que é quem assiste a criança nos primeiros 1000 dias de vida, né? Nos primeiros anos de vida, nem todo profissional está preparado em primeiro momento para poder, não sei se não se sente confortável, mas eu vejo muito mais como às vezes uma falta de informação mesmo, porque é difícil. Claro que toda criança tem seu tempo, uma criança não é igual a outra, mas muito se ouve assim, de um modo geral. Atrasar um pouquinho é normal. Uma criança é diferente da outra, com certeza. Uma criança se desenvolve diferentemente da outra. Porém, alguns sinais são alarmantes. Por exemplo, atraso de fala, né? A questão da interação social, aquela criança que não olha no olho. Então, aí muitos pais queixam isso, às vezes, com o pediatra, e o pediatra ainda não está, alguns ainda não estão prontos para dizer assim, mãe, vale a pena uma avaliação. Que é uma coisa que mudaria e muda a realidade. Por quê? Quando a gente fala de criança na primeira idade, quando a gente tem uma intervenção precoce, você ganha muito, você consegue extinguir Sem dúvida, muitas né? estereotipias. Faz uma intervenção. É exatamente precoce, a mais intervenção possível. precoce, porque é uma criança que tem neuroplasticidade. A gente está falando de ciência. Da mesma maneira que você ensina algumas coisas até tal idade para uma criança neurotípica, para uma criança com autismo, você aumenta muito a oportunidade Sem dúvida. dela levar uma vida um pouco mais assim, típica, né? Porque as crianças autistas são descritas como atípicas, né? Um pouquinho fora do padrão que seria dito normal, sim. né? Existe um pouco de capacitismo na fala, não, autista às vezes é superdotado e tal. Sim, existem crianças que são fora da curva mesmo, né? Falando assim, por falar. Mas tem crianças que não, que a mãe não consegue sair de dentro de casa, que não pode ver a luz do sol que passa mal e tal. E você só consegue ajudar essas crianças. E a gente só vai conseguir mudar o cenário de como os autistas são vistos quando as pessoas, os pais, os profissionais que acompanham essas crianças na primeira idade, as pessoas se conscientizarem que está tudo bem se a gente suspeitar que tem algo que não está correndo como deveria. Entendi. Porque se você pesquisa, você dá oportunidade para aquela criança. Se não der nada, tudo bem, mas se der, você está presenteando o seu Faz a filho, intervenção você está quanto presenteando antes. aquela criança com um leque muito maior de oportunidades. Ô, Jacques, eu me lembro, né, das vezes que a gente conversou, você falou sobre o diagnóstico, você teve muita dificuldade, inclusive, né, para fechar o diagnóstico são os dois filhos, né? Não. Um dos seus. Você tem dois filhos, mas um é Tenho autista. 3. 3 filhos. Jacques já é o terceiro já. Eu tenho um pequenininho de 1 ano e 7 meses, o Abraão. Tenho o Luigi, meu autista, de 5 anos. E tenho o Davi, de 15 anos. Né? O Luigi, a nossa dificuldade maior
foi ter um norte. Porque até então, o autismo ele entrou na moda, falado, o pessoal romantizou muito o tema autismo das séries de TV, na verdade, né? Alguma coisinha ali é até válida, mas passa muito aquém do que é um autista na vida real, entendeu? Então, como a gente não tinha referência, amigos, não tinha histórico familiar para dar um norte pra gente não sabia onde ir. Olha só. Pra você tem ideia, os neuropediatras hoje, eles não vai ficar 2 horas num consultório com seu filho fazendo uma avaliação. Não vai. Não vai. Vai fazer a avaliação Não clínica vai. ali, Exatamente. Normal, Dá uma olhada, tem alguma coisa para investigar, te encaminha para outro profissional e vai nessa peteca, vai para outro e vai para outro, até a gente achar o primeiro passo, quem ir primeiro, para chegar depois no neuro por último e falar, ó, você tem que avaliar isso aqui, ó. Que aí ele vai sentar com seu filho e vai avaliar essas etapas, vai falar realmente, ele tem autismo, entendeu? Entendi. A gente deu muita martelada em ponta de faca, vai. Só que vocês, assim, são desbravadores, né? Porque, assim, o trabalho de vocês... E aí vamos lembrar de outros pais, né? Que fazem parte da associação. São muitos aqui, né? O Cristiano já esteve aqui com a gente também. Sim. A doutora... Milena. Exatamente. A Milena. Milena esteve aqui. Gente, muitas pessoas já falaram sobre este assunto aqui. E eles são desbravadores porque, assim, através deles que isso tem ganhado corpo, isso tem sido discutido a questão do autismo. E as políticas públicas só vão avançando, né, Lilian, se realmente houver essa mobilização dos pais, né, e da sociedade. Dos pais, da sociedade e também de uma política, né, aí eu falo de todas as esferas, né, interessadas, porque a gente tem cidades muito pequenas que já tem a paz, a PAI, né, a paz no plural, que já tem a PAI para tratar, que podem oferecer as terapias, as terapias para as crianças, né? E a nossa cidade, do tamanho que é... Ainda né? não temos. Não, nós não temos. No caso, temos. nós temos aqui a pestalose, mas não cuida dessa parte aí. Não, até que a pestalose, ela abrange. Ela abrange em si. Ela tá em evolução agora, ela vai entrar com um protocolo novo agora, fiquei sabendo da Terezinha, ela conversou um pouco com a gente. Mas tipo assim... Hoje, Linhares, a gente tem mais de 1000 casos laudados. Não teria capacidade laudados, de atender, né? Então, tipo assim, é muito grande para poder abranger. Fora o pessoal que ainda está correndo atrás de fechar laudo. Ainda suspeita, tem dúvida. Tá ainda que depende do SUS para poder fechar um laudo, porque uma consulta particular como neuro é muito caro. Você botar um pai que é assalariado, mas que só tem um salário dentro de casa, uma renda, né, para pagar R$500, R$600 numa consulta, é muito caro. E entendeu? postergando, ocorre naquilo que você falou, né? O diagnóstico vai ficando cada vez mais tardio. Exatamente, e atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Entendeu? Para quem está em casa, se entender um pouco, você falou que é muito diferente o perfil de quem tem o autismo, né? É dos mais variados. Mas algumas características assim peculiares, que se bater o olho você vai ter uma ideia. A primeira coisa que vai dar um startup para o pai é o atraso na fala. Nenhuma criança demora mais, não é normal uma criança demorar mais de 1 ano e 2 meses para pronunciar um pai, mãe. Ela já está balbuciando alguma coisa diferente. O autista tem essa dificuldade, Exatamente. geralmente. Começou a atrasar aí, já liga o seu alerta. Viu que seu filho começou a andar na ponta do pé? É outra estereotipia do autismo. Tipo como faz as bailarinas, então tira os dedos ali. Isso. Chama isso. Outra, quando você começa a chamar demais o seu filho e ele te isola, ele continua fixo no que ele está fazendo. Não te ouve, parece. Exatamente, como se ele tivesse problema de audição, mas ele não tem. Não tem nenhum problema de audição. Ele literalmente consegue desligar o que ele não quer prestar atenção e focar no que ele está fazendo. Entendeu? Ou coisas que fazem movimentos giratórios, né? Ventilador, roda de carrinho, né? Começar a enfileirar as coisas no chão, do jeito sempre padrão, né? Nas cores que ele gosta. Eles têm um padrão próprio. Né? Exatamente. Isso já é um alerta para ele procurar um profissional. São crianças, muitas vezes, chamadas de crianças cheias de personalidade. Cheio de personalidade. Fulano é cheio de personalidade. E aí eu achei interessante a camiseta, né, de vocês da Malha aí, gente, com o nome Autismo de Cabeça para Baixo. Eu vou perguntando, por que o motivo? Vamos explicar para quem está em casa aí já. Bom, porque o autista, literalmente, ele enxerga o mundo de um jeito diferente. Ele não enxerga com os mesmos olhos que a gente, né? E foi um jeito da gente chamar a atenção mesmo, né? Esse nome de Cabeça para Baixo, mas explicando o porquê. Vendo o mundo de um jeito diferente. E é assim, gente, é mais um grupo dentro desse universo que é a humanidade, de pessoas, somos todos diferentes, né? É um número crescente. As últimas pesquisas para esse ano são muito alarmantes.
saiu um estudo recente que, para esse ano de 2022, teria uma média nacional de 3 a 4 autistas por sala de aula. Muita coisa. É muita coisa. E a gente não está conseguindo um monitor para uma criança. Imagina para 4 dentro da mesma sala. É um grande desafio. Você entendeu? É. O problema não é nem monitores, porque os gestores eles não estão ligando pro aluno autista absorver um conteúdo, a inclusão em si. Eles mais se preocupam em colocar um monitor como babá. A gente precisa de monitores capacitados, treinados, exatamente, para ajudar o autista a absorver o conteúdo normal da aula, só que de um jeito diferente. Porque para tomar conta, isso aí... A gente não precisa de babá para nossos filhos, a gente precisa que ele vire um cidadão funcional. Que sejam meios que façam uma ponte, né? Exatamente. É aquela pessoa que faz a ponte do conteúdo, aquela ponte da aula, né? E salientando um pouco do que o Jack falou sobre a maneira que o autista vê o mundo, eu tenho uma outra opinião que não é muito diferente da dele. Eu, honestamente, quando eu vejo meu filho se manifestar em relação a algumas coisas, ao som alto, a uma buzina, essa é uma outra coisas característica estourando, também. e essa criança passando mal, vomitando mesmo, passando mal de verdade, questões gástricas, né, que são muito comuns também em crianças autistas, né, em crianças com autismo. Eu acho que eles veem o mundo como realmente são, porque o sol está muito forte, a gente que é adulto, a gente faz. Ele pede um óculos ou ele passou mal. Durante muito tempo ele passou mal. As terapias ajudaram muito. Hoje ele pede o óculos quando tá mesmo muito difícil. Mas durante muito tempo ele realmente passava mal. Quando teve 7 de setembro, aquele monte de fogos, ele passou mal o dia inteiro. Fogos, então, é uma assim, coisa... incomoda a gente. Então, por isso que eu falo, eu acho que eles veem o mundo como realmente é. Barulhento, calorento, incômodo e caótico. E aí, quando a família consegue vencer o preconceito, vencer um luto, criaram essa palavra luto do autismo, eu falo, gente, não é um luto, a criança só é diferente. Exatamente. É o que você falou, uma coisa muito importante. Ela enxerga o mundo como ele é, que nós estamos ensurdecidos, né? Com essa coisa. Nós não estamos conseguindo enxergar esse mundo barulhento que a gente citou aqui. E esse excesso de estímulo, né? A gente filtra. Eles são sem filtro. A gente posta uma foto no Instagram, o que você faz? Você vai sem filtro. Você vai sair, eu vou passar o quê? Até o nosso protetor solar tem filtro agora. É tudo assim, né? E o que eles são? Eles são verdadeiros, eles são transparentes, né? Eles são naturais. Você fala para o seu filho, isso não é legal, ele vai te responder, eu acho muito legal. Pronto. Simples assim, né? É a verdade dele, eles não mentem, né? Deixa eu mandar um alô pra galera que está nos acompanhando também pelas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né? YouTube TV Sim Oficial, gente, quem tá em casa também, se não tiver a TV por perto, pode acompanhar você pelo computador, pelo celular. TV Sim Oficial, viu? Acompanha o nosso bate-papo das 6 e o nosso WhatsApp tá aí, pode mandar perguntas, né? Sugestões, dar a sua opinião, que é muito importante. Você que é pai de autista, é parente, tem alguém com autismo na família que ainda não se encontrou, tá perdido, tá aguardando o resultado do diagnóstico, essa turma aqui pode te ajudar. A Mali, nessa união de paz, união de forças para auxiliar pessoas nessa circunstância. A Keila mandou aqui uma mensagem pelo nosso YouTube. Espaço muito importante, excelentes falas para orientar todas as pessoas. Obrigado, viu, Keila, pela opinião. É isso aí, a gente precisa realmente falar sobre o assunto. O Giovanni, amanhã estaremos na Praça 22 de Agosto, viu? Ali no centro da cidade. Para quem não é de Linhares, a Praça 22 de Agosto fica ali na nossa histórica Rua da Conceição, no antigo centro da cidade ali. Ainda é centro hoje em dia, né, mas onde Linhares começou, para um grande movimento de conscientização na manhã deste sábado, né? Tá vendo, pessoal? Que bom, né? Tá interagindo. Importante. Quanto mais gente informada, melhor, né? Verdade. Informação crianças. É tudo, né? Sim, com certeza. O Jordano tá falando que é das 14 às 18, né? Exatamente. Eu falei de manhã, não é de manhã não, viu, gente? Desculpa. É de 2 às 6 da tarde. Bacana. Perfeito. Olha, gente, que bate-papo legal hoje, falando então sobre o autismo. Mande sua mensagem pelo 996224547. Vamos fazer um intervalinho rápido, vamos tomar uma água aqui, Okay. um intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco com depoimentos, com histórias bacanas aqui, falando um pouquinho sobre o diagnóstico. A Lilian também vai contar um pouquinho da sua experiência, da sua história com o filho dela, né? Como é que foi descobrir
o autismo e a importância dessa intervenção o mais precoce possível. Voltamos já. Gente, voltamos com o bate-papo da 6, segundo bloco. Olha, a galera tá interagindo conosco aqui, principalmente pelo nosso canal no YouTube. Obrigado, viu? A nossa querida Amable Calimã. Saudade de você, Amable, nosso colega jornalista também, né? Nos formamos juntos. Um abraço, TV Sim, sempre dando espaço ao assunto. Obrigado, estaremos juntos amanhã. Ó, gente, vou corrigir aqui. Eu falei, é de 14 às 18, né? Das 2 às 6 da tarde, na Praça 22 de Agosto, mas não é na praça, não. É dentro do... Nice Avança. Nice Avança. Auditório. Ar-condicionado, vai estar geladinho. Brincadeira para as crianças, lanchinho. Do lado de fora tem a interação com as crianças. Exatamente. Tem. Vão ter 15 monitoras lá para bacana. poder prestar atenção, né, nas crianças, cuidar mesmo com identificação, para o pai poder assistir mesmo, participar. E lá dentro vai ter o quê? Palestras? O que vai Sim, ter? palestras com multiprofissionais, né? A gente vai... Pode falar. Pode falar, Jacques. A gente vai receber o Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiro de Muito Vitória. importante. Ele vai estar ministrando um curso de primeiros socorros para os pais, né, que isso é muito importante. Ele é pioneiro, ele criou uma mãe prevenida, salva uma vida. Olha que legal. Né? Então ele vai dar um curso de primeiros socorros junto com outros profissionais do Corpo de Bombeiro, para os pais poderem se atentar a isso, a situações gatilhos dos seus filhos autistas, porque a gente chegou para ele falando que a maioria do pessoal do Corpo de Bombeiro, que a gente tem por aqui, né, próprias equipes de resgate, não tem preparo para fazer um atendimento para um autista em crise ou qualquer situação. E requer um atendimento especializado, Exatamente. né, gente? Olha aí. É Imagina os totalmente hospitais também, a dificuldade. Não, gente. é muito difícil. Já fui para o hospital com meu filho. Ele teve que tomar injeção endovenosa para dor, porque ele, em crises de meltdown, que são o nome dessas crises, né? Existem algumas crianças que têm realmente crise de dor no corpo inteiro. Fora as crianças que têm crise nervosa. Eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas eu tinha convulsão na escola. O meu filho, quando tinha 10 anos, ele me salvou de uma convulsão. Olha só. Eu estava realmente me afogando. Hoje tem quantos anos, seu filho? 17, fez semana passada. É ele que é autista? Não, é o de 2,5. É o de 2,5, né? É o de 2,5. Gente, que história, hein? Que história, né? Pois é. Então é muito importante, porque as crianças autistas também podem ter TDAH, tem outras comorbidades, a gente está falando de um assunto, mas pode estar ligado a outras situações, né, Jacques? Totalmente. Deixa eu mandar um alô também para o Jordano, né? Um abraço, viu, Jordano? Jordano de Souza Avancini está acompanhando. A Eliane está elogiando também a iniciativa do bate-papo, um assunto importante. Luíde e Abraão estão assistindo o papai, hein? Manda um tchauzinho para eles lá, ô Jacques. Tchau, meus filhos. Que legal. São os filhos do Jacques. Chorar, Deixa eu falar do Jacques aqui, ó. Lembrar que tá vendo essa logomarca aqui, ó, o bate-papo da 6? É obra do Jackson, viu? E tem a nova que tá para chegar aí, né, Jacques? Tem a nova. Surpresa aí. Bacana, né? Colaborando aqui com o nosso programa também, gente. Nosso WhatsApp está aí à disposição, 996224547. Pode mandar uma participação pra gente aí. Se quiser mandar pelo YouTube também, pelo Facebook, fica à vontade, tá bom? Gente, então, a gente falava aqui sobre essa dificuldade. Como é que foi para você, Lília? Vamos relembrar aí, né, do seu filho mais novo, né, que é autista. Fechar esse diagnóstico foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Jacques? Foi porque, assim, o que acontece? Eu acho que todo mundo que tem essa dificuldade ainda. Eu ainda recebo ligação de mães, assim, que me perguntam, Lília, mas como eu faço? Como você fez? E tal. Eu migrei, né, de um pediatra para outro, a fim de que alguém me ouvisse e observasse, pelo menos me dissesse assim, olha, eu olhei o que você está falando, mas não tem nada. E eles só me diziam assim, não, cada criança tem seu tempo e tal. Até que eu mudei e fui para uma outra profissional. Posso falar o nome? À vontade. Quero agradecer muito a Dandara, que teve um olhar para o meu filho e disse assim, olha, ele faz isso e isso, vale a pena uma avaliação. E realmente era o que eu queria para poder justificar até com a minha família. É psicóloga? Não, a Dandara Porto, ela é uma pediatra, excelente pediatra,
também atua na UTI neonatal, muito Se bravamente. a gente inteligente, bem informada, qualificada, vamos fazer propaganda, não tem problema nenhum. Né? Não, na verdade é vamos porque, divulgar. às vezes, a doutora Maiara também, hoje é pediatra do João, é uma pessoa muito aberta. Então, a gente precisa, pelo menos para mim, assim, foram pessoas que me ajudaram muito, foram esse porque elas me suporte, né? incentivaram a buscar uma segunda opinião. E aí eu parti para neuropediatras. E, como o Jack falou, nem sempre é fácil. E nem todo neuropediatra vai olhar para o seu filho e avaliá-lo. Minha primeira neuropediatra foi um trauma. Eu falo que foi um trauma porque... Essa você não cita o nome. Não vou citar. Claro. Porque, não, Jack. Tô brincando. Mas tomara que ela se reconheça, né? E reveja isso. Ela olhou para o meu filho, quando eu cruzei na porta, e falou: o que você está fazendo com esse menino lindo aqui? Não vai me dizer que você acha que ele é autista. Ué? E ela bateu papo com meu marido, mais alguns minutos comigo, mas não avaliou meu filho. Meu filho ficou pela sala brincando. Ele era bem pequenininho, tinha 1 ano e 6 meses, mas ele andava na ponta dos pés, tinha parado de falar. Ele começou a falar e parou de falar. Fazia muita ânsia de vômito com várias coisas, passava muito mal. E ela disse isso pra mim e falou pra eu voltar daí 6 meses. Olha só. Aí eu falei, hã? Mas não volto mesmo, né? Não, eu juro, eu falei, hã? E ela tinha atrasado 4 horas pra me atender. Nossa, mãe. Então, assim, são pequenas coisas que, na verdade, não são pequenas, são grandes. E aí eu fui para outra, né, numa psiquiatra, também com indicação, todas com indicação, que disse que meu filho tinha chance, sim, de ser autista e que a culpa era minha, porque eu tinha tido depressão pós-parto e tal. E depressão antes e tal. Foi delícia. Pode ter sido um... Não, mas segundo ela, né? Mas independente, são coisas que, nesse processo que você está passando, são coisas que tornam o processo um pouco mais difícil. Até que eu fui em um médico, pesquisei mais um pouco, e aí cheguei, na verdade, na Milena, na Casulo. Eu vou sempre falar muito bem da Casulo, porque Claro. foi uma instituição que me abraçou, fez todos os Ali testes. você se sentiu Não, eu senti que acolhida, alguém dizia para mim assim, compreendida. eu entendo você, eu me importo, e vamos ver se a sua dúvida se confirma. Né? Que aí você dá um norte para a mãe. Parece que é a mesma coisa que você pegar essa mãe que está fragilizada. Não é só a mãe, é o pai, é a família. Toda, né? São Não os sabe avós, fazer, as né, Jax? pessoas que olham para aquela criancinha ali e não sabem o que fazer. tô A gente não perdido. tem. E olha que, na verdade, eu tinha um pouco de informação sobre autismo, porque eu tenho uma pessoa na minha família que eu acompanhei muito, então eu estudava bastante para poder ajudá-la, né, nos processos dela. Ela é um pouco mais crescida, mas você acaba estudando tudo. E aí eu cheguei no médico com já toda a avaliação da Milena, da equipe dela, e o médico olhou para o meu filho, fez alguns testes, né, dele, pediu alguns exames, né, genéticos que são feitos, que inclusive são exames de altíssimo custo. Então, assim, volto a dizer, precisa existir, a política pública precisa Específica ser pro autismo. colocada em prática. Não, já existe. Ela precisa ser colocada em prática. Os pais, eu digo que precisam saber dos seus direitos. E cobrar, né? Cobrar. Para poder cobrar. A Amali, ela faz parte de um grupo de pessoas que os nossos filhos, né, hoje já recebem tratamento. Talvez o Jack não precisaria estar aqui falando sobre isso. Talvez eu também não precisaria. Mas a gente pensa eu penso na minha pessoa, e acredito que é o mesmo pensamento do Jack, que a gente está falando pela voz de pessoas que não têm a mesma oportunidade de falar, não têm o mesmo acesso a pessoas como você, a uma rede como a Rede Sim, que se interessa por falar em saúde, por falar em direitos mesmo da pessoa. Então, quando eu cheguei no diagnóstico do João, eu falei, graças a Deus, porque ele não estava falando nada.
Ele tinha realmente parado de falar. Então, de uma criança que começou a falar, diferente da do Ele Jack, que regrediu. teve ausência de fala. O meu regrediu. Então, você imagina seu Começou a filho falar e parou. fala, papai, mamãe, vovó, canta a palavra cantada. De repente apaga tudo. E foi de repente. De repente mesmo, É um assim. susto Ele enorme. parou de falar. E começou a andar em equino e eu, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu recebi o diagnóstico 6 semanas depois que ele começou as intervenções, ele voltou a soltar as primeiras palavrinhas. Tá vendo, gente? Foram 6 semanas para mim, mas para algumas famílias é 1 ano, outras Ou são até mais, né? são- Ele tem quantos anos hoje? 1 ano e... 1 ano, 2 anos e 8 8 meses. Tá vendo? Intervenção precoce, dentro do tempo... Não, hoje ele conhece todas as letras, ele fala, ele tem muito hiperfoco com outra língua, né? Então, ele hoje a gente está até usando, na verdade, esse hiperfoco por uma outra língua, pelo futebol, para poder introduzir o tratamento nele, porque, na verdade, é isso que acontece muitas vezes dentro da terapia ABA, tá? Essa avaliação individual permite ao profissional, porque o tratamento para autista é individualizado. Não tem uma receita para todo mundo, Não, né? é 100% sempre individualizado. individual, É identificado o que aquela criança gosta, o que aquela criança tem uma As preferências, uma afinidade, né? Aham. e dentro dessa Vamos trabalhar afinidade aquele... é feito aquele todo um planejamento de trabalho, não é uma Bacana. coisa aleatória. Vamos ouvir relatos aí, né? Participações, né, gente? Tem vídeos que foram preparados aqui para o nosso bate-papo de hoje. Vamos rodar o primeiro vídeo aí, por favor? Pedir a produção. Criança que tem dificuldade de comunicação, a gente vai tentar trabalhar questões de linguagem. Uma criança que tem aspectos motores, como a paralisia cerebral, a gente vai dar um enfoque maior na paralisia cerebral. Isso não quer dizer que a gente não esteja o tempo todo observando os diversos aspectos da criança. Por isso que a gente tem profissionais de saúde das diversas áreas. São várias terapias que ele faz hoje. Tratamento multidisciplinar com fono, psicopedagoga, lá em Vitória. Quando a gente veio para Linhares, a gente começou com a Ana, com terapia ocupacional, com natação, com ecoterapia. Vão ser a socialização para crianças autistas. O cavalo é um meio motivador que, sim, motiva muitas crianças a usarem a comunicação também. Então, às vezes, a criança não tem interesse em se comunicar com a gente, mas através do cavalo, ela cria vínculo com ele e começa a se comunicar com a gente por uma necessidade. Esse contato com o cavalo ajuda muito essa questão do afeto, do carinho. A questão da lateralidade, que fala, ele não sabia o que era direita, o que era esquerda, agora ele já consegue. Que legal, a reportagem completa sobre a ecoterapia, né, para autistas e para outras situações também, para ansiedade, né, crianças com ansiedade, você vê daqui a pouquinho no nosso Sim Notícias, né, para quem acompanha a programação nesta sexta-feira. Olha que bacana a Ana, né, que é terapeuta ali, ocupacional, né, Jacques? É mais uma ferramenta, né, nesse... Exatamente. Tratamento. A Lília pode falar com mais propriedade, né, por causa da clínica 2 Anas. Ela vem trazendo esse complemento aqui para Linhares. Eu acho que o método que ela está trazendo e a estrutura que ela está trazendo é pioneira aqui no Norte, entendeu? É algo de se admirar mesmo. E só alguém que está no meio, que entende o que é um autista, tem um amor pelo seu filho e quer mostrar isso para outras crianças, está fazendo o que ela e a equipe dela está promovendo, entendeu? Olha que bacana, viu, Lília? É uma Fica coisa... emocionado de ver. Para mim também é. A dedicação, Ana né? é uma profissional maravilhosa. Eu vi o Fifi ali, meu filho fez muita ecoterapia ali. A Ana, ela é muito competente, é uma excelente profissional. E eu tenho, assim, muito a agradecer pela ecoterapia, que é muito mais... Quando você fala de ecoterapia, você fala de uma criança que naquele dia acordou em crise, né? Acordou nervosa, acordou estressada, e ela vai lá passar 30 minutinhos fazendo ecoterapia, com as brincadeiras, com as intervenções. E quantas vezes eu levei meu filho para a ecoterapia e quando eu trouxe ele para casa, ele estava muito mais calmo, estava tranquilo e passava o dia bem, o fim de semana era outro. Então, assim, a ecoterapia, ela é uma terapia realmente reconhecida. Existe um órgão regulador, né, que é a ANDI Brasil, que ela regula mesmo esse trabalho, porque por ser uma terapia reconhecida, Precisa né, dessa usa regulação. animais, precisa dessa regulação, porque não tem só a questão com o paciente, né, mas tem uma questão também de tratamento do animal, algumas exigências a respeito de estrutura, né, para acontecer a ecoterapia com segurança,
né? Porque isso é o mais importante, a segurança da criança, a terapia aplicada com segurança, né? Com segurança para a criança, com segurança para o terapeuta, com segurança para o próprio animal, né? Com bem-estar animal. Que bacana, gente. Olha, e para quem não está dentro desse contexto, né? Imaginar, Linhares com esse tipo de serviço mostra o avanço, né, da ciência, sim, da mostra. busca pela... E deixa eu só salientar que é uma coisa que é uma epidemia hoje, né? A depressão. A ecoterapia, ela tem um papel para a pessoa com depressão, que é algo transformador. Eu vivi isso na pele. Eu depois que eu tive Covid, eu já tive depressão, né, em outras fases da minha vida, mas o Covid, ele me deixou um rastro assim muito devastador de depressão. E quando eu subo num cavalo, já teve dia de eu falar assim, ai meu Deus, que vontade de chegar a hora de ir lá para poder montar. Que legal. E parece que ele sentiu tudo que eu estava sentindo, e é como se tivesse tirado todo aquele peso injustificável, ou que eu não conseguia explicar sem eu precisar falar uma palavra. Isso acontece com a ecoterapia, isso acontece também com uma terapia que a gente não falou, que é a sinoterapia. Como é que é essa? A sinoterapia, ela usa outros animais. Vai ter sobre isso amanhã. Quem não for vai perder, porque então vai ver. Lá no Niciavan. Sim, a sinoterapia, ela utiliza como recurso de outros animais, que também precisam ser animais altamente adestrados. Você tem até um material aí sobre isso. Tem que ser um animal adestrado, tem que ser um animal obediente, assim como o animal... Aí, ó, olha aí. Ah, tá, ali são os... Tem o áudio. Interessante desse vídeo é o áudio. Tem áudio aí, gente. Isso. Lie down. Pirilampo, lie down. Lie down. Lie down. Estrado. Lie down. Pirilampo. Away. Pastoreando, você entendeu? Ele está pastoreando, então esse é o momento dele no pastoreio. Mas quando ele está com o meu filho, por exemplo, a gente fala stay. Ele gosta muito de inglês, né? Então, eu não quero sentar. Vamos sentar, João, vamos sentar. Igual então, o pirilampo. Essa terapia é a interação com o cachorro. Que pode ser com coelho, que pode ser com outros bichinhos. Por quê? Por exemplo, o meu filho, eu tenho 2 cachorras. Nessa época que ele não falava com ninguém, ele falava com as cachorras. Ele não me abraçava, mas abraçava a cachorra. Ele não me beijava, mas beijava a cachorra. Deixava a cachorra lamber ele todo. E isso é uma interação social. E aí você consegue... Do jeito dele, mas é uma interação social. Não é do jeito dele. O nome disso é sinoterapia. Sinoterapia. Com qualquer outro animal. Podia ser um gatinho, podia ser um pintinho. Olha só que interessante. E aí você pega aquela criança, nossa, é legal o cachorrinho. O cachorro obedece. Então, através daquele comando, que é em inglês no Max, o João tem um hiperfoco por outra língua. Então, você fala assim, João, stay, igual o Max. Igual o Max, que bonito que é o Max. Você não gosta do Max? Você está adestrando seu filho? Não, eu estou ensinando ele uma nova maneira de linguagem. Que são inúmeras. São ferramentas, né, que estão aí, né, gente? A gente, na Casulo mesmo, tem uma criança que ele só fala inglês. E aí, o que você vai fazer para poder conseguir? A mãe e o pai dele falam inglês fluentemente. Mas para você oferecer uma terapia adicional a essa criança, você tem que estar no nível dela. É por isso que eu te falei, a criança autista, ela tem um outro nível. Hoje eu falo para você, eu não queria que meu filho fosse diferente. Eu quero ele do jeito que ele é, porque cada conquista dele é uma conquista minha. Talvez se ele fosse uma criança de desenvolvimento totalmente natural, dentro dos padrões... Os padrões... Eu não veria o mundo como eu vejo hoje. O meu pai, com 75 anos, não veria o mundo
aprendendo um novo mundo como ele está aprendendo hoje. Isso é bonito que você está falando. É algo Mas que... é porque é verdade, porque quando chega uma criança que mobiliza, faz você sair da sua zona de conforto, às vezes você está tão te leva preocupado. para outra perspectiva, para outro jeito às vezes de você ver. está tão preocupado ali com uma coisa e com outra, e vem uma criança num tempo totalmente diferente que faz você ter que parar e sair do seu modo automático e perceber que o mundo é diferente daquilo que você acha que conhece. Jacques, olha que história, né? Rapaz, bicho, a gente recebe cada relato, cara. Porque o Não. autismo é literalmente fora da curva. A gente recebeu um relato tem pouco tempo agora de uma menina, eu não sei a cidade específica, não me recordo, mas ela passou em primeiro lugar no ITA, Engenharia É Aeroespacial. disputadíssimo, dificílimo. Cara, primeiro lugar, Engenharia Aeroespacial, cara. E é autista? Autista. Autista, gente. Autista. Claro que são características que cada um tem, né? Uns são fera nisso, outros naquilo, etc. Mas são pessoas realmente muito especiais, né? Muito bacana o nosso bate-papo. O tempo vai passando muito rápido, precisamos fazer mais um intervalo. Mas daqui a pouquinho tem o último bloco. Não sai daí, voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco de hoje. Antes de retomar o papo aqui com a Lília e com o Jacques, vamos ver um vídeo que a Lília bate um papo com o filho dela, né? Como é que é o nome dele, Lília? João. É o João, né? Em inglês, viu, gente? É a influência do Pirilampo já. Olha só, bate-papo em inglês aí da mãe com o filho. Vamos ver que legal aí, ó. Stay. Like down, stay. Igual quem você falou? É? É? E sit down. Sit down. Bacana, né? Figura. Do jeito dele ali, ó. Do jeito dele. Vê como Mas que ele interage, conta né? em inglês até 15. É. Ele fala as cores, os números. A gente tem 2 anos Fala as letras, fala sílaba. 2 anos 8. e 8 meses. O Luigi também, quando ele começou a falar, cara, o pessoal da escola dele, mesmo sendo CEIM, como a Daiane estimulou muito ele, a professora ensinando as crianças de 1 a 10 ainda, ele já contava de 1 a 100. Porque ele entendeu a mecânica da virada da chave quando chegava 9, 10. Aí vem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, o 20. Ele entendeu essa chavinha e foi indo sozinho, entendeu? Ô Jacques, você está falando aí, eu estou lembrando o trabalho da Mali, né, essa união de forças de paz, de buscar, né, que esses direitos sejam colocados em prática, né? Na verdade, a lei já garante isso, mas enfim, no Brasil isso parece que se não apertar a coisa não anda, né? Exatamente. Me lembrou aqui um filme muito antigo, né, que eu assisti faz bastante tempo também, chamado, é uma outra situação, mas enfim, está dentro desse contexto e mostra a luta dos pais, chamado O Óleo de Lorenzo, né? Não sei se já viram esse filme. Tem que ter um lencinho. Porque o filme é muito emocionante, né? O pai que teve que correr atrás para provar, né, a doença que o filho tinha, né, que era degenerativa. Isso. Então, assim, a gente vê a importância disso, dos pais estarem juntos, se ajudarem, né, e fortalecer essa associação. Exato. Os pais ainda, eles puxam muito pro individual. Igual eu te falei, em Linhares tem mais de 1000 casos laudados. Querendo resolver, às vezes, por conta própria. Não quer que ninguém saiba, talvez. Exatamente. Né? Eu acho que a gente trata um problema, eu estava até conversando com a Aline nos bastidores, quando a gente fala dele, né? Se não falar, ninguém vai ajudar. Então a gente pede, a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que é difícil, nós somos pais também. Então procurem a gente tem rede social, né? Pode falar com a Daiane, pode estar procurando a Eliana, a Ingrid, a própria Lília agora, entendeu? Pode falar comigo, a gente poder se unir, porque o número ainda é muito amplo e espaçado. A gente está muito separado. É o que eu falei na primeira vez que eu vim aqui, e esse número só tem aumentado. Pelo fato de ninguém estar preparado para receber um diagnóstico de autismo, porque no começo ninguém quer aceitar seu filho autista, né? Então, igual eu falei, a nossa taxa nacional de divórcio, ela gira em torno de 18% a 19%. Para cada 100 casais que se casam, 19 vão se separar. Para cada 100 pais que recebem o laudo que seu filho é autista, hoje 80% estão se divorciando.
É complicado. E desses 80%, 97% ficam com as mulheres. Eu já ia dizer isso. Os homens são os primeiros a pular fora. Exatamente. Desculpa aí, mas... eu não sei se é pular fora. Eu acho que é uma dificuldade maior de aceitar. Porque foi imposto ao homem um papel que ele sempre tem que acertar. Ele é provedor, tudo que ele tem que fazer e tem que dar certo. Então, muitas vezes, igual eu falei, meu filho é maravilhoso e tal. Ele é maravilhoso, mas olha só, não é só isso. As mães ele enxergam puxa isso o mais nosso fácil. Tem crise com o nosso filho, ele é pequenininho, ele me bate, puxa, meu cabelo caiu todo na frente, de tanto ele puxar, ele me morde, ele me chuta. Tem criança, imagina uma criança de quase o seu tamanho fazendo isso com você. Porque quando a gente fala assim das múltiplas capacidades do autismo, a gente está falando também de capacitismo. É falar que quase todo autista tem habilidade especial. E, na verdade, isso não é verdade. Algumas crianças têm, sim, Nem todos muitas facilidades, muitas habilidades em algumas áreas. Mas em outras, elas são bem complicadas. Por exemplo, meu filho, a parte cognitiva dele está preservada. Mas ele passa mal, ele tem esses impulsos aí de me bater, de me puxar o cabelo, sabe? Só comigo, ele faz isso só em mim, não faz isso com nenhuma outra criança. Tem outras crianças, que às vezes são agressivas com a mãe, outras vão ficando reprimidas e se fecham. Sem falar no autismo em meninas, que não existe nem pesquisa. Porque o autismo em meninas existe, e muitas vezes elas são diagnosticadas de maneira errada, meninos também. Muitas vezes diagnosticado como TDAH ou outras coisas, e as meninas vão crescendo ali, porque a menina ela tem uma condição chamada, diferente dos meninos que ela desenvolve, que é o espelho, que faz ela conseguir imitar as outras pessoas e mascarar um pouco do autismo. Não deixam de ser autistas. Pode estar subdiagnosticado. Muitas vezes nem subdiagnosticada. É muito tímida, é assim assado, tem um pouco de dificuldade, é ansiosa e vai passando. A gente está no finalzinho, Lírio, eu queria que você falasse sobre o rol taxativo, que é algo que você me lembrou aqui. Sim, pra gente fechar. Da mesma maneira que em 2012 foi conquistada, né, um direito do autista a ser incluso no rol de tratamento para pessoas com deficiências, né? Hoje existiu, né? Todo mundo deve ter ouvido falar do rol taxativo, que foi adiada a votação. Mas eu peço a todo mundo, você pai que não tem filho, que tem filho, você ser humano, quando você vê que voltou isso para ser votado, e você vê passando na sua vida, na sua timeline aí, o abaixo assinado, para ser assinado remotamente, assina, porque o rol taxativo exclui o autismo e muitas outras doenças, o autismo não é uma doença, né, é um espectro, mas muitas doenças... Mas é considerado uma deficiência hoje? Deficiência intelectual. Sim, deficiência intelectual. Existem várias outras. Sim, porque existem várias outras. E porque ele também não tem uma explicação fechadinha, né? Isso. E, inclusive, doenças, alguns tipos de câncer e tudo, não é isso? Dentro do rol taxativo tem um monte de doença, esclerose e tal. Então, quando esse tema, rol taxativo, começar a circular... Assina, porque de alguma maneira isso pode chegar perto de você. Exatamente, prejudicar a gente. Está no Congresso Nacional. Vai prejudicar. Vai prejudicar o autista, vai prejudicar o TDAH. Todo mundo que tiver... Porque o plano de saúde não vai ser obrigado, o Estado não vai ser obrigado a prestar alguns tratamentos que não estão dentro do rol da ANS. Agência Nacional de Saúde. Isso. Então tem que ficar atento, cobrar os direitos de cada um. Já que você tem uns agradecimentos, vamos aproveitar esses minutos finais aí para fazer esse agradecimento. Bom, primeiramente eu quero convidar, né, toda a sociedade em si a se fazer presente. Se você tiver alguma dúvida, algum parente que tenha dúvida ainda, né, ou mesmo por curiosidade, para entender um pouco mais sobre o assunto, se faça presente amanhã no Nice Avanza. A gente vai ter 3 momentos muito legais. Dentro do Nice Avanza a gente vai ter as palestras para os pais, para os adultos estarem sendo direcionados sobre o assunto. Na quadra esportiva da pracinha, a gente vai estar recebendo as crianças e a gente vai ter os voluntários, os profissionais para estar cuidando dessas crianças em si. E o Sítio 2 Anos vai trazer uns animais, né, muito bacana para estar apresentando para essas crianças da parte de ecoterapia.
cavalo, cachorro, um mini boi com uma charretinha, né? Para as crianças a gente está literalmente socializando uma com as outras, né? E está esquecendo um pouco dos pais ali. Os pais poderem literalmente absorver o conteúdo que a gente vai passar. A gente vai ter profissionais altamente qualificados ali falando falando dos direitos, as leis hoje vigentes que abrangem o direito do autista, para os pais poderem entrar, qual profissionais que tem que tá correndo, aonde que ele tem que ir em si para buscar esse direito, entendeu? Vai ter a Terezinha, cara, ela é muito boa. Nossa, a Terezinha, ela te fala, foi um anjo na minha vida, na vida da Daiane, ela é ainda até hoje, entendeu? Porque se não fosse ela ter pegado o nosso Luigi, ter ficado quase 2 horas com ele avaliando lá e feito esse pré-laudo e falar, ó, leva isso aqui para neuroavaliar, psicopedagoga, né? Leva isso aqui para sua neuroavaliar, senão até hoje a gente não tinha fechado o laudo dele. Entendeu? Infelizmente o nosso sistema de saúde ainda padece dessa falha. Exatamente. Mais algum agradecimento? Sim, eu quero agradecer as pessoas que acreditaram e acreditam na nossa causa, que é o Cristiano da Noca Retífica, foi o Carlos da Wilson Alimentos, o Júnior da Ótica Pandolfi, o Léo da Disctop, o Paulo e a Lilian do Duas Anas, o Rogério da Crash Games, a Gleide do Restaurante Sabores da Terra, a Valéria, que é mãe de autista também, da Casa da Coxinha, Rafael Marchetti, corretor, a Vatim, o Dr. Renato e a BioStory. Esses foram alguns parceiros que literalmente estão apoiando o projeto, e se não fosse por eles, a gente não conseguia dar essa estrutura que vai estar lá amanhã. Gente, que legal. De 14 às 18 horas no Centro Cultural Unice Avança, Praça 22 de Agosto. A praça vai estar toda ocupada com essas atividades. Praticamente. Rapidinho aí, você tem um recado, né? Sim. Gente, eu tenho um recado, eu tenho um apelo. Você, pai, você observou uma coisa diferente no seu filho, não tenha medo, procura a gente, procura o Jack, procura a mim, procure qualquer pessoa. Tem a rede social da Mari. Tem a rede social, não perca tempo. Não fique pensando, ai meu Deus, vou esperar mais um pouco. Não, espera um pouco. Cada segundo vale, cada dia vale, cada oportunidade cada dia que passa com você tendo dúvida e se negando a pelo menos tentar descobrir que tem alguma coisa, é um dia de oportunidade de terapia que você está negando para o seu filho. Olha aí que legal. Isso aí que eu tenho para dizer. Importante, né? Não vamos adiar, não. Aliás, eu ouvi alguém dizer assim, não foca no problema, foca na solução. Exatamente. Então, ignorar, o problema não existe, não vai resolver. Vai na solução que resolve. É verdade, é verdade. Obrigado aos dois pela participação. A satisfação sempre está presente aqui. Tá jóia. Nosso tempo está terminando, gente. Tem reprise desse programa nesse final de semana, né? No sábado, no domingo, à tarde, a partir das 15 horas. Você que está assistindo aí no domingo, é reprise do programa veiculado na sexta-feira e os demais que já passaram aí na nossa programação ao longo da semana. Obrigado pela sua companhia. Rede Sim TV, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.